O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Nalopakyana Partha. Capítulo 64. Encontra rishis que a asseguram de que tudo terminará bem. Encontra comboio de caravana. Vyadasva continuou, tendo destruído aquele caçador, Damayanti de olhos como folhas de lótus. Seguiu adiante através daquela floresta terrível e solitária, ressoando com o cricrido dos grilos. E ela era cheia de leões, e leopardos, e rurus e tigres, e búfalos, e ursos e veados. E ela enxameava de aves de várias espécies, e era infestada por ladrões e tribos mlechas. E ela continha salas, e bambus e davas, e asvatas, e tinducas e engudas, e quinsucas, e arjunas, e ninvas, e tinisas e salmalas, e janvos, e mangueiras, e lodras, e a palmeira catechu, e a cana, e padmarcas, e amalaias, e plakshas, e cadanvas, e udumvaras e vadaris, e viúvas, e figueiras, e pialas, e palmeiras, e tamareiras, e aritacas e vibitacas. E a princesa de Vidarbha viu muitas montanhas contendo minérios de vários tipos, e arvoredos ressoando com as notas de couros alados, e muitos vales de vista maravilhosa, e muitos rios e lagos, e tanques e várias espécies de aves e animais. E ela viu inúmeras cobras e gnomos, e rakshasas de aparência lúgubre, e charcos e tanques e morros, e arroios e fontes de aparência extraordinária. E a princesa de Vidarbha viu lá manadas de búfalos, e javalis, e ursos assim como serpentes da selva. E segura em virtude e glória e boa sorte e paciência, Damayanti vagueou sozinha por aquelas florestas à procura de Nala. E a nobre filha de Bhima, aflita somente por sua separação de seu marido, não ficou apavorada por nada naquela floresta terrível. E, ó rei, sentando-se sobre uma pedra e cheia de dor, e com todos os seus membros tremendo de tristeza por causa de seu marido, ela começou a lamentar desta maneira: ó rei dos Nishadas, ó tu de peito largo e braços fortes, para onde tu foste, ó rei, deixando-me nesta floresta solitária? Ó herói, tendo realizado as Svamedha e outros sacrifícios, com presentes em profusão, para os Brahmanes, porque tu, ó tigre entre homens, traíste a mim somente. Ó melhor dos homens, ó tu de grande esplendor, cabe a ti, ó auspicioso, te lembrar do que tu declaraste diante de mim, ó touro entre reis. E, ó monarca, cabe a ti também te lembrar do que os cisnes que percorrem o céu falaram na tua presença e na minha. Ó tigre entre homens, os 4 Vedas em toda a sua extensão, com os Angas e os Upangas, bem estudados, de um lado, e uma única verdade no outro, são iguais. Portanto, ó matador de inimigos, cabe a ti, ó Senhor de homens, tornar verdadeiro o que tu antigamente declaraste diante de mim. Pai, ó herói, guerreiro, ó Nala, ó impecável, sendo tua, eu estou prestes a perecer nesta floresta terrível. Ó, por que tu não me respondes? Este terrível senhor da floresta, de aspecto lúgubre e mandíbulas muito abertas, e faminto, me enche de pavor. Não cabe a ti me salvar. Tu costumavas dizer sempre, exceto a ti não existe ninguém mais amada para mim. Ó abençoado, ó rei, torna agora verdadeiras as tuas palavras assim faladas antes. E, ó rei, por que tu não dás uma resposta para a tua esposa querida lamentosa e desprovida de razão, embora tu a ames, sendo amado em retorno? Ó rei da terra, ó respeitado, ó repressor de inimigos, ó tu de olhos grandes, por que tu não me olhas, emaciada, e angustiada e pálida, descorada, vestida com meia peça de roupa, sozinha, e chorando, e lamentando como alguém desesperada, e como uma corça solitária separada do rebanho? Ó soberano ilustre, sou eu, Damayanti, dedicada a ti, que, sozinha nesta grande floresta, me dirijo a ti. Por que então tu não me respondes? Ó, eu não te vejo hoje nesta montanha, ó chefe de homens, ó tu de nascimento e caráter nobres com todos os membros possuidores de graça.
nesta floresta terrível, frequentada por leões e tigres, ó o rei dos Nishadas, ó o principal dos homens, ó o aumentador das minhas tristezas, desejando saber, se tu estás deitado, ou sentado, ou de pé, ou perdido, a quem eu perguntarei, aflita e tomada pela dor por tua causa, dizendo, tu vistes nestas florestas o nobre Nala? Para quem nesta floresta eu perguntarei por Nala que partiu, belo e de grande alma, e o destruidor de tropas hostis. De quem hoje eu ouvirei as palavras gentis, isto é, aquele nobre Nala, de olhos como folhas de lótus, a quem tu procuras, está aqui mesmo. Lá vem o rei da floresta, aquele tigre de aparência elegante, provido de 4 dentes e bochechas proeminentes. Até a ele eu abordarei destemidamente. Tu és o senhor de todos os animais, e o rei desta floresta. Saibas que eu sou Damayanti, a filha do rei dos Vidarbhas, e a esposa de Nala, destruidor de inimigos e rei dos Nishadas. Aflita e tomada pela dor, eu estou procurando por meu marido, sozinha nestas florestas. Ó o rei dos animais, conforta-me com notícias de Nala se tu veste. Ou, ó o senhor da floresta, se tu não puderes falar de Nala, então, ó o melhor dos animais, devora-me, e livra-me desta tristeza. Pai. Que eu, então, por informações do rei, questione este rei das montanhas, esta colina alta e sagrada, coroada com inúmeros topos que tocam o céu e picos belos de muitos matizes, e cheia de vários minérios, e ornada com pedras preciosas de diversos tipos, e erguendo-se como um estandarte sobre esta ampla floresta, e percorrida por leões e tigres e elefantes e javalis e ursos e veados, e que ecoa por toda parte com as notas de criaturas aladas de várias espécies, e adornada com quinsucas e azoucas e váculas e punnagas, com carnicaras florescentes, e davas e plakshas, e com rios frequentados por aves aquáticas de todas espécies, e cheia de topos encrespados, ó sagrada! Ó o melhor das montanhas! Ó tu divisão maravilhosa! Ó colina célebre! Ó o refúgio dos aflitos! Ó altamente auspiciosa! Eu te reverencio, ó pilar da terra! Aproximando-me, eu me curvo a ti. Conhece-me como a filha de um rei, e nora de um rei, e consorte de um rei, de nome Damayanti. Aquele senhor da terra que governa os Vidarbhas, aquele poderoso rei guerreiro de nome Bhima, que protege as 4 classes, é meu pai. Aquele melhor dos reis celebrou os sacrifícios Rajasuya e Asvamedha, com presentes abundantes para os Brahmanes. Possuidor de olhos belos e grandes, afamado pela devoção pelos Vedas, de caráter imaculado, falador da verdade, desprovido de astúcia, amável, dotado de coragem, senhor de imensa riqueza, versado em moralidade, e puro, ele, tendo derrotado todos os seus inimigos, protege eficientemente os habitantes de Vidarbha. Saibas que eu sou, ó o santo, filha dele, e assim venho a ti. Aquele melhor dos homens, o célebre soberano dos Nishadas, conhecido pelo nome de Virasena de grande fama, era meu sogro. O filho daquele rei, heróico e belo e possuidor de energia incapaz de ser frustrada, que governou bem o reino que passou de seu pai para ele, se chama Nala. Saibas, ó montanha, que daquele matador de inimigos, chamado também de Punyasloka, possuidor da cor do ouro, e devotado aos Brahmanes, e versado nos Vedas, e dotado de eloquência, daquele rei justo, bebedor de soma e adorador do fogo, que celebra sacrifícios e é generoso e guerreiro e que castiga os criminosos, adequadamente, eu sou a esposa inocente, a principal das suas rainhas, de pé diante de ti. Despojada de prosperidade e privada da companhia de meu marido, sem um protetor, e afligida pela miséria, eu vim aqui, ó o melhor das montanhas, procurando meu marido. Tu, ó o principal das montanhas, com tuas centenas de cumes elevando-se ao céu, viste o rei Nala nesta floresta terrível. Tu viste o meu marido, aquele soberano dos Nishadas, o ilustre Nala, com o andar de um elefante poderoso, dotado de inteligência, de braços longos, e de energia ardente, possuidor de destreza e paciência e coragem e grande renome. Vendo-me lamentando sozinha, dominada pela tristeza, porque, ó o melhor das montanhas, tu não me acalmas hoje com tua voz, como a tua própria filha em angústia?
Ó herói, ó guerreiro de coragem, ó tu versado em todos os deveres, ó tu que aderes à verdade, ó Senhor da terra, se tu estás nesta floresta, então, ó rei, revela-te para mim. Ó, quando eu ouvirei novamente a voz de Nala, amável e profunda como a das nuvens, aquela voz doce como Anrita, do rei ilustre, chamando-me de filha de Vidárva, com pronúncia distinta, e divina, e musical como o canto dos Vedas e melodiosa, e que alivia todas as minhas tristezas. Ó rei, eu estou assustada. Ó virtuoso, consola-me. Tendo-se dirigido àquela principal das montanhas dessa maneira, Damayanti então foi em direção ao norte. E tendo prosseguido por 3 dias e noites, aquela melhor das mulheres chegou a um incomparável bosque de ascetas de penitências, parecido em beleza com um bosque celeste. E o retiro encantador que ela contemplou era habitado e adornado por ascetas como Vasishta e Bhrigu e Atri, abnegados e rigorosos em dieta, com mente sob controle, dotados de santidade, alguns vivendo de água, alguns do ar, e alguns de folhas caídas, com paixões sob controle, eminentemente abençoados, procurando caminho para o céu, vestidos em cascas de árvores e peles de veado, e com sentidos subjugados. E contemplando aquele eremitério habitado por ascetas, e cheio de rebanhos de veados e macacos, Damayanti ficou animada. E aquela melhor das mulheres, a inocente e abençoada Damayanti, com sobrancelhas graciosas, e tranças compridas, com quadris atraentes e peito profundo, e rosto agraciado com dentes belos e com admiráveis olhos negros e grandes, em seu esplendor e glória entrou naquele retiro. E, saudando aqueles ascetas envelhecidos pela prática austeridades, ela ficou de pé em uma atitude de humildade. E os ascetas que viviam naquela floresta disseram, bem-vinda. E aqueles homens de riqueza ascética, prestando homenagem devida a ela, disseram, senta-te, e nos dize o que nós podemos fazer por ti. Aquela melhor das mulheres respondeu a eles, dizendo, ó ascetas impecáveis e altamente abençoados, está tudo bem com suas austeridades, e fogo sacrificial, e práticas religiosas, e os deveres da sua própria classe? Está tudo bem com os animais e aves deste retiro? E eles responderam, ó Senhora bela e ilustre, a prosperidade nos acompanha em todos os aspectos. Mas, ó tu de membros impecáveis, conta-nos quem tu és, e o que tu procuras. Vendo a tua bela forma e o teu esplendor brilhante, nós estamos muito surpresos. Alegra-te e não lamentes. Dize-nos, ó inocente e abençoada, tu és a divindade que preside esta floresta, ou esta montanha, ou este rio. Damayanti respondeu para aqueles ascetas, dizendo, ó Brahmanes, eu não sou a deusa desta floresta, ou desta montanha, ou deste rio. Ó rishis de riqueza ascética, saibam que eu sou um ser humano. Eu narrarei a minha história em detalhes. Ouçam. Há um rei, o soberano poderoso dos Vidarbhas, de nome Bhima. Ó principais dos regenerados, saibam que eu sou filha dele. O sábio soberano dos Nishadas, de nome Nala, de grande celebridade, heróico, e sempre vitorioso em batalha, e erudito, é meu marido. Engajado no culto dos deuses, devotado aos 2 vezes nascidos, o protetor da linhagem dos Nishadas, de energia poderosa, possuidor de grande força, sincero, conhecedor de todos os deveres, sábio, firme em promessas, o opressor de inimigos, devoto, servo dos deuses, gracioso, o conquistador de cidades hostis, aquele principal dos reis, de nome Nala, igual em esplendor ao Senhor dos celestiais, o matador de inimigos, possuidor de olhos grandes e de uma cor parecida com a lua cheia, é meu marido. Realizador de grandes sacrifícios, versado nos Vedas e seus ramos, destruidor de inimigos em batalha, e como o sol e a lua em esplendor, é ele. Aquele rei devotado à verdade e religião foi convocado para jogar dados por certas pessoas enganadoras de mente vil e alma bruta e de hábitos desonestos e habilidosos em jogo, e foi despojado de riqueza e reino. Saibam que eu sou a esposa daquele touro entre os reis, conhecida por todos pelo nome de Damayanti, ansiosa para descobrir meu marido perdido.
Em tristeza de coração eu estou vagando entre florestas, e montanhas, e lagos, e rios, e lagos e bosques, à procura daquele meu marido, Nala, hábil em batalha, de grande alma, e bem versado no uso de armas. Ó, o rei Nala, o senhor dos Nishadas, veio para este retiro encantador de suas pessoas santas. É por causa dele, ó Brahmanes, que eu vim para esta floresta sombria cheia de terrores e frequentada por tigres e outros animais. Se eu não vir o rei Nala dentro de poucos dias e noites, eu procurarei o meu bem por renunciar a este corpo. De que vale a minha vida sem aquele touro entre homens? Como eu viverei atormentada pela dor por conta de meu marido? Para a filha de Bhima, Damayanti, que lamentava desesperada naquela floresta, os ascetas faladores da verdade responderam, dizendo, ó abençoada e bela, nós vemos por poder ascético que o futuro trará felicidade para ti, e que tu logo verás Naishada. Ó filha de Bhima, tu verás Nala, o senhor dos Nishadas, o matador de inimigos, e o principal dos virtuosos, livre de infortúnio. E, ó senhora abençoada, tu contemplarás o rei, teu marido, livre de todos os pecados e enfeitado com todos os tipos de joias, e governando a mesma cidade, e castigando seus inimigos, e infligindo terror nos corações de inimigos, e alegrando os corações dos amigos, e coroado com todas as bênçãos. Tendo falado para aquela princesa, a rainha querida de Nala, os ascetas com seus fogos sagrados e retiro desapareceram de vista. E vendo aquele prodígio poderoso, a nora do rei Virasena, Damayanti de membros impecáveis, foi tomada pela perplexidade. E ela se perguntou, foi um sonho isso que eu vi? Que acontecimento se realizou? Onde estão todos aqueles ascetas? E onde está aquele retiro? Onde, além disso, está aquele rio encantador de águas sagradas, o refúgio de diversas espécies de aves? E onde, também, estão aquelas árvores encantadoras enfeitadas com frutas e flores? E depois pensando assim por algum tempo, a filha de Bhima, Damayanti de sorrisos doces, melancólica e afligida pela dor por causa de seu marido, perdeu a cor de sua face, novamente. E indo a outra parte da floresta, ela viu uma árvore azulca. E se aproximando daquela principal das árvores na floresta, tão encantadora com flores e sua carga de folhagem, e ressoando com as notas de aves, Damayanti, com lágrimas nos olhos e voz sufocada pela tristeza, começou a lamentar, dizendo, ó, esta árvore graciosa no coração da floresta, adornada com flores, parece bela, como um encantador rei de colinas. Ó bela Azulca, liberta-me depressa da dor. Tu vistes o rei Nala, o matador de inimigos e o marido querido de Damayanti, livre de medo e dor e obstáculos. Tu viste meu marido amado, o soberano dos Nishadas, vestido em metade de um tecido, de pele delicada, aquele herói afligido pela dor e que entrou nesta selva. Ó árvore Azulca, libertes-me da dor. Ó Azulca, justifica o teu nome, pois Azulca significa destruidor da dor. E, andando 3 vezes ao redor daquela árvore, com o coração angustiado, aquela melhor das mulheres, a filha de Bhima, entrou em uma parte mais terrível da floresta. E vagando em busca de seu marido, a filha de Bhima viu muitas árvores e rios e montanhas encantadoras, e muitos animais e aves, e cavernas, e precipícios, e muitos rios de aparência notável. E enquanto prosseguia, ela chegou a um caminho largo onde viu com surpresa um grupo de comerciantes, com seus cavalos e elefantes, desembarcando nas margens de um rio cheio de água límpida e fresca, e adorável e fascinante de contemplar, e largo, e coberto com moitas de juncos, e ecoando com os gritos de gros e águias pescadoras e chacravacas, e cheio de tartarugas e jacarés e peixes, e enfeitado com inúmeras ilhotas. E logo que ela viu aquela caravana, a bela e célebre esposa de Nala, selvagem como uma louca, oprimida pela angústia, vestida com a metade de uma peça de roupa, magra e pálida e suja, e com cabelo coberto de poeira, se aproximou e entrou no seu meio. E vendo alguns fugiram com medo, e alguns ficaram muito ansiosos, e alguns gritaram alto, e alguns riram dela, e alguns a odiaram. E alguns, ó Bharata, sentiram pena, e até se dirigiram a ela, dizendo, ó abençoada, quem tu és, e de quem? O que tu procuras nas florestas?
Vendo-te aqui nós estamos apavorados. Tu és humana. Dize-nos realmente, ó abençoada, se tu és a deusa desta floresta ou desta montanha ou dos pontos do céu. Nós procuramos a tua proteção. Tu és uma mulher Yaksha, ou uma mulher Rakshasa, ou uma donzela celeste. Ó tu de feições impecáveis, abençoa-nos totalmente e nos protege. E, ó abençoada, age de maneira que esta caravana possa logo prosseguir daqui em prosperidade e que o bem-estar de todos nós possa ser assegurado. Assim abordada por aquela caravana, a princesa Damayanti, dedicada ao seu marido e oprimida pela calamidade que lhe tinha acontecido, respondeu, dizendo, ó líder da caravana, ó comerciantes, ó jovens, ó homens idosos, e crianças, e vocês que compõem esta caravana, saibam que eu sou um ser humano. Eu sou a filha de um rei, e a nora de um rei, e a consorte também de um rei, ávida pela visão de meu marido. O soberano dos Vidarbhas é meu pai, e meu marido é o senhor dos Nishadas, chamado Nala. Agora mesmo eu estou procurando por aquele invencível e abençoado. Se vocês por acaso viram meu amado, o rei Nala, aquele tigre entre homens, aquele destruidor de hostis, digam-me rápido. Então o líder daquela grande caravana, chamado Sushi, respondeu para Damayanti de membros impecáveis, dizendo, ó abençoada, ouve as minhas palavras. Ó tu de doces sorrisos, eu sou um comerciante e o líder desta caravana. Ó senhora ilustre, eu não vi nenhum homem de nome Nala. Nesta floresta extensa e inabitada por homens há somente elefantes e leopardos e búfalos, e tigres e ursos e outros animais. Exceto a ti, eu não encontrei nenhum homem ou mulher aqui, então ajuda-nos agora como Manibhadra, o rei dos Yakshas. Assim abordada por eles ela questionou aqueles comerciantes assim como o líder da hoste dizendo, cabe a vocês me dizer para onde esta caravana está indo. O líder do bando disse, ó filha de um grande rei, para o propósito de lucro esta caravana está indo direto para a cidade de Suvaú, o sincero soberano dos Shedis.